Ó, já que a gente está falando sobre conservadorismos, vamos à igreja evangélica, porque teve aí uma fala muito forte que está repercutindo bastante do André Valadão, um pastor evangélico que nas redes sociais virou um dos assuntos aí mais falados. O líder da Igreja Batista da Lagoinha, que fica em Belo Horizonte, falou ali num discurso dele de que e influenciou, né, e orientou e recomendou aos pais que não matriculem seus filhos na faculdade. Segundo ele, o estudo pode acabar com a vida dos jovens. E aí foi além, falou que a mulher com diploma, ela é rodada, ela é doida. Vamos ouvir. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus? Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Que isso, Josias? Conhecimento deixa a mulher rodada, doida. É melhor ter o filho vendendo picolé numa garagem do que ele ir para a faculdade. Isso não é um pastor, né, Fabrício? Isso é um imbecil que se intitula pastor e pessoas assim falam com tanta convicção de Deus que às vezes podem estimular as pessoas a imaginarem que Deus não existe, né? Porque, francamente, o sujeito utilizar um espaço religioso para fazer esse tipo de pregação, né? Essa igreja Batista da Lagoinha tem uma produção vasta em matéria de imbecilidade, né? Foi ali que alguns expoentes do bolsonarismo expuseram a sua precariedade mental, né? Fica ali em Belo Horizonte. Então, realmente é uma imbecilidade, né? Você recomenda aos pais que não enviem os filhos à universidade no pressuposto de que a universidade deforma os jovens, né? Essa é a pregação. E é uma pregação comum ao bolsonarismo, né? Então, ele insinua que uma jovem enviada à universidade vai pegar o diploma, mas depois ela vai ficar rodada, vai ficar meio doida. Então, o diploma não compensa, que aí ela vai virar uma vagabunda, né? E, do mesmo modo, os rapazes, né, vão se deformar e vão para o inferno. Então, é melhor evitar a universidade. Esse tipo de raciocínio, Fabiola, conduz a imbecilidades ainda maiores. Está hoje no noticiário. Hoje, está no noticiário de hoje. Na cidade de Conselheiro Lafayette, é uma cidade de Minas Gerais, a prefeitura mandou tirar da rede municipal de ensino um livro do Ziraldo, O Menino Marrom, porque começou a ser atacado nas redes sociais esse livro. Por que foi atacado? Porque a história conta o enredo de dois meninos, um negro, outro branco, que resolveram fazer um pacto de sangue para selar a sua amizade. E aí, dentro desse contexto, eles cogitam, num primeiro momento, cortar o pulso com a faca para unir o sangue dos dois. Depois eles pensam evidentemente, abandonam essa ideia. O livro é muito bem construído, palavras muito bem escolhidas, um belíssimo livro. Eles aí evoluem para a ideia de fazer esse pacto com tinta vermelha em vez de sangue. E não encontrando a tinta vermelha, acabam firmando o pacto com tinta azul. Então, uma história linda de união de um garoto negro com um garoto branco. E enxergaram neste livro, veja você, Fabíola, o risco de estimular as crianças a cortarem os pulsos com a faca. E tiraram o livro da rede municipal de ensino, sob pressão das redes sociais, pressão do bolsonarismo. Aí a secretária de Cultura lá diz que vão analisar para ver se convém ou não deixar o livro. Então, é a esse tipo de comportamento que conduz à pregação deste pseudo-religioso que nós acabamos de assistir. Realmente é muito empobrecedor, Fabiola. E o que é preciso realçar é que nem mesmo os evangélicos se confundem com isso.
Evangélico virou um carimbo sobre o qual tenta se acomodar tudo quanto é protestante, todo mundo que vai à igreja. Não, há várias denominações, há gente muito séria e não se deve generalizar, e deve-se respeitar as pessoas que têm a sua religião, que seguem a sua religiosidade. Agora, não dá para respeitar um personagem como esse, Fabíola, é muito desqualificado, e isto aqui é uma pregação, inclusive, criminosa. O Ministério Público deveria tomar providências. Não adianta muita coisa, porque eles estão proliferando, né? Então, hoje, esse tipo de pregação é mais ou menos como cano furado, desperdiça desperdiça a palavra como um cano esguicha água, né? Agora, quem tiver bom senso foge disso, Fabíola, porque isso conduz a esse obscurantismo que levou, como disse, a, a excluir um livro do Ziraldo, um livro infantil, lúdico, extraordinário, da rede municipal de Conselheiro Lafayette, uma cidade de Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais, onde nasceu o Ziraldo e que morreu recentemente. Fico feliz que ele não esteja aqui para ver essa atrocidade. Esse discurso do Valadão, né, falando para que as pessoas não busquem conhecimento, é algo muito perigoso para o nosso país, né, Raquel? E pensar a potência dessa voz de André Valadão, né, a quantidade de seguidores, o poder disso, esse discurso contra o conhecimento promovido por ele em igrejas evangélicas. Eu concordo com o Josias, eu acho que isso é criminoso, porque ele está pregando para pessoas muito simples e desestimulando que esses pais e essas mães permitam e coloquem seus filhos, né, na escola e estimulem essas crianças, esses jovens a entrarem numa universidade. Essa pregação dele, ela tem raízes numa crença que existe dentro da direita de que as universidades são tomadas por professores marxistas e professores doutrinadores da esquerda. Sim, existem dentro das universidades muitas linhas de pensamento de esquerda, por uma questão óbvia de que as pessoas que se dedicam mais ao ensino, às vezes vêm mais dentro desse ramo de pensamento, e às vezes é até necessário fazer um esforço entre os reitores para diversificar as linhas de pensamento dentro das universidades. Agora, você chegar nesse ponto de estimular as pessoas simples, a não mandar os seus filhos para as universidades, especialmente as meninas, ele fala ali, né, que elas vão se tornar vagabundas, vão ficar rodadas. Parece uma coisa, assim, do século passado, em que as meninas eram proibidas de entrar na escola e podiam estudar só bordado e boas maneiras e como se comportar e se preparar para o casamento, porque você negar a educação é você negar também o pensamento crítico, né? Você questionar, você negar às pessoas a possibilidade de questionar quem está no poder. Então, em última instância, o que esses pastores estão fazendo é estimulando as pessoas que o seguem e que colaboram para essas igrejas, que elas estudem e desenvolvam o pensamento crítico que até as façam questionar o porquê que elas estão ali, né? Que os filhos dessas pessoas desenvolvam um questionamento e um pensamento crítico de por que os seus pais estão seguindo a pregação desse tipo de pastor. E, de novo, isso aqui não é uma fala contra os evangélicos. Os evangélicos são uma comunidade imensa dentro do Brasil, uma comunidade que tem que ser respeitada, que tem sua crença, que tem seus valores, que tem obras muito importantes para o nosso país, uma comunidade diversa. A esse tipo de pastor que quer entrar na vida das pessoas dessa maneira e pregar esse tipo de submissão, principalmente para as meninas. Então, quando ele prega o cerceamento da educação, ele prega também o cerceamento desse senso crítico que pode levar essas pessoas, eventualmente, até a questionar o que ele está fazendo ali em cima daquele púlpito.
Gravíssimo, né? Por favor, não ouçam isso, gente. Vão buscar educação. E isso, assim, a educação traz aumento salarial, tem muitas pesquisas que comprovam isso. Ela te traz mais saúde, né? Enfim, não existe nenhum malefício que possa ser trazido por um aumento de conhecimento e por uma faculdade. O quanto é interessante você entrar numa universidade, principalmente até depois mais velha. É tão legal quando a gente volta, né, para o banco da escola, mesmo que seja para um curso. Acho que é muito triste ouvir isso, né? Então, quer dizer, quer as pessoas apenas sentadas nos bancos das igrejas? É esse o objetivo? Não sentada no banco das escolas? Que triste, né? Que triste isso que a gente deseja para o nosso país. Não é esse o Fabíola, sabe que objetivo. a sua observação me estimula a fazer uma revelação pessoal até. O meu pai era um homem batista, morava aí em Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, um homem de primeiras letras. E ele fez questão que os 6 filhos dele estudassem. Mas sabe o que é fazer questão? E todos os filhos estudaram e estão em posição bastante confortável do ponto de vista intelectual e material. Então, e é um homem da Igreja Batista, né? Então, não tem nada a ver a religiosidade com a capacidade, o discernimento e a capacidade de perceber que a educação ela conduz a pessoa para uma evolução intelectual, material, uma evolução que é parte da vida, né? Então, quando eu ouço uma pregação como a desse pastor, francamente, é um negócio tão abastardante, né? Que eu acho que a própria igreja deveria tomar providências contra isso, né? O pedaço sério da igreja deveria observar isso, porque isso não... Ainda ontem havia um outro pastor dizendo que, aqui mesmo no UOL, quem quiser pode olhar, aí o vídeo está à disposição, um pastor dizendo que a mulher tem a obrigação de servir ao marido sexualmente. Nem vou usar os termos que ele utilizou, porque são termos muito vulgares, mas ele disse isso numa igreja, que a mulher tem a obrigação, sob pena de o marido ir procurar remédio para as suas pulsões sexuais fora de casa, e o pecado é da mulher, não do marido que está... Aliás, o pecado está previsto, né? O adultério está previsto ali nos 10 mandamentos, mas o pastor transferia o pecado para a mulher, né? Olha, é tanta desqualificação que a gente vê em certas igrejas que eu acho que os próprios religiosos deveriam tomar providências, porque isso depois contra, porque as pessoas, ou pelo menos as pessoas menos avisadas, olham para isso e falam, puxa, mas isso é ser evangélico? E não é, né? Não é. Então, evangélico sério deveria se dissociar desse tipo de pregação, se dissociar dessa proposta indecente, indecorosa, vigarista mesmo, que tentaram passar ali na Câmara dos Deputados para converter em crime de assassinato o aborto previsto em lei para mulheres, meninas que são violentadas, estupradas, né? Então, acho que as pessoas têm que prestar atenção para perceber que ser evangélico não é isso, é outra coisa.